Aqui é do canal Aconchego Holístico. Estarei sempre com você. Seja bem-vindo e deixe seu comentário e like no canal. Sou Elisete, sua taróloga, runóloga, cromoterapeuta, terapeuta holística e muito mais, conselheira e amiga. Conte comigo. Para consultas particulares, entre em contato pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail que se encontra na descrição do vídeo. Gente, não esquece no final do vídeo de dar um likezinho aí para mim. Outra coisa também que eu estou trazendo para vocês, sempre no final do vídeo, uma dica de harmonização do lar, como amiga, né? Conselheira e amiga, trazendo um conselho amigo, tá? Então, quando vocês chegarem lá no fim do vídeo, acabando as cartas, não desliga não, escuta meu conselhozinho que às vezes é interessante para a harmonização do lar. Hoje eu estou aqui com o baralho das fadas, né? Com a Lenormand. A pergunta que está no ar é: ele ou ela pensa em me assumir? Pense em assumir esta relação? Desculpa. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? É a pergunta do dia, tá? Nós temos aqui o dadinho de tamanho pequeno, tamanho médio e o tamanho grande. O dadinho de tamanho pequeno está com o polvo de número 1, o dadinho médio para o polvo de número 2 e o dadinho grande para o polvo de número 3. Só vocês escolherem dadinho 1, 2 ou 3, tá? E a pergunta é, pro Lenormand: ele ou ela pensa em assumir esta relação? Vamos ver o que o baralho das fadas traz para o povo de número 1. Estou tirando o dadinho de número 2 e vou tirar o dadinho de número 3 para o povo de número 3. Entrando para o povo de número 1 com o dadinho pequenininho e a pergunta no ar. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Para o povo de número 1. Vamos ver o que o baralho de Lenormand traz para a gente, para o povo de número 1. Ele ou ela pensa em assumir essa relação? Ele é uma pessoa meio lenta, tá? Bem devagar. Não vou dizer que não pense em assumir, mas está bem devagar em relação ao que vai fazer, né? Está pensando, mas ainda não tomou uma decisão, ainda como o consulente gostaria, porque é uma pessoa bem devagar. Agora vamos ver o que essa pessoa, na verdade, pensa em relação a assumir esta relação. Vamos ver o que as cartas estão trazendo para a gente. Olha, ele vem devagar, mas vem, tá? Com disposição para assumir, sim. Ele quer fazer dessa relação uma relação harmoniosa, próspera, com voos altos, né? Ele é uma pessoa que pensa muito no como vai ser, quais são os próximos passos que ele deve dar. Então, por isso que ele é uma pessoa devagar, quase parando, mas para fazer as coisas da forma mais certa possível, né? Vendo que essa relação tem tudo para brilhar, né? Vem a carta da estrela aqui mostrando que vai ter brilho, tá? Vai ter, mostra aqui na relação muito desejos. Ele é uma pessoa que está envolvido bastante, mas é uma pessoa devagar. Mas, de qualquer forma, a pergunta é: ele ou ela pensa em assumir esta relação? Pensa sim, mas nada de forma rápida. Agora, ele ainda está pensando como vai fazer, tá? Mas que ele vai assumir? Vai, mas isso aqui é questão de tempo, não é uma coisa tão rápida. Mas é uma pessoa que tem muito desejo, muito prazer, gosta muito do consulente. Então isso aqui tem chance sim, de assumir sim, mas nada correndo, é uma pessoa bem devagar, tá? Vamos ver agora o que o Osho está trazendo aqui para o povo de número 1, tá? Aqui veio a carta da energia do momento, que vai ser uma coisa lenta, vai ser uma coisa demorada, não é para ontem, mas ele pensa em assumir sim, tá? Ele vê que existe possibilidades, existe sentimento aqui rolando, tá? Mas nada para ser apavorado, tudo devagar, bem lento. Mas vamos ver aqui o que o Osho traz para esse povo de número 1,
que já deu um grande passo aqui em saber que pelo menos ele pensa, né? Mesmo sendo um ser devagar, ele pelo menos pensa. Pensa em assumir? Sim, de uma forma sem muita cobrança. Ele é uma pessoa lenta, devagar, mas ele pensa em assumir. E pensa também que ele não pode dar esse passo sozinho, tá? Vem aqui para o Osho, vem a carta, uma cobrança, assim, pedindo, né, a receptividade, uma troca, que os dois vão junto, que os dois tentem pensar da mesma forma, que parece assim, ele é devagar, mas ele quer mais que a pessoa empurre, porque ele necessita de ser empurrado, a pessoa mostrar que realmente tem interesse, porque ele é uma pessoa devagar, quase parando, mas que ele pensa em assumir? Pensa em assumir, sim. Para o povo de número 1, sim, e muitos desejos aqui nesse povo de número 1, rola muito desejo sentimental aqui, tá? Vamos agora para o povo de número 2. A pergunta no ar permanece a mesma e a gente continua com Lenormand e com Osho para confirmação. Para o povo de número 2, nós vamos para a mesma pergunta. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Vamos ver aqui o que o baralho está trazendo para a gente, né? Energia do momento aqui em relação ao povo de número 2, se ele ou ela pensa em assumir esta relação. Caminhos para que isso aconteça existe, tá? Mas vamos ver o que esse caminho ali está trazendo para a gente, né? Eu preferi virar tudo, né, para a gente poder sentir mais ou menos como é que está essa energia por um todo, para a gente poder, né, ver o que o Lenormand está trazendo aqui. Traz o seguinte: existem caminhos sim, sendo que essa pessoa já passou por muitas aprovações. Então, é uma pessoa meio insegura em relação a dar um passo como esse. O caminho existe, mas essa pessoa precisa confiar um pouco mais no consulente, tá? Você está aqui bem, o assunto seria você, mas está faltando aqui assim, tem desejos, mas ao mesmo tempo parece que existe dúvidas em relação ao consulente. Será que é isso realmente que o consulente quer? Porque, na verdade, existem nuvens aqui em relação a situações que já ficou no passado, mas, na verdade, essa pessoa não esquece. Alguma coisa que já aconteceu nessa relação que colocou dúvidas na cabeça do outro, né, da outra parte. E essas dúvidas estão em relação ao sentimento do consulente, tá? Que, na verdade, existe o externo, uma torcida muito grande, muitas pessoas desejando que isso aconteça. Mas o interno, na verdade, dessa relação já balanceou, tá? Mas existe assim, desejos, às vezes fica pensando muito nisso, ao mesmo tempo tem muita cautela, tem um pé meiozinho atrás em relação às ideias do consulente em si. Então, ele ou ela pensa em assumir essa relação. Essa outra parte aqui, existe dúvidas, tá? Existe dúvidas, existe caminhos, mas existe alguma coisa que foi dita, alguma coisa que aconteceu nessa relação, que essa relação está meio abalada. Então, a outra parte está um pouco insegura em dar esse passo. Muita cautela, né? Vem aqui a carta da conclusão final, vem a raposa, né? Vem uma carta como se estivesse assim, prestando atenção, observando demais você, tá? É uma pessoa que tem assim um pezinho meio atrás em relação ao consulente. Pensa, mas o medo aqui está bem maior do que assumir essa relação. Não está pronto para assumir essa relação,
tá? Vamos ver o que o Osho vai trazer aqui para o povo de número 2. O que aconteceu a gente não sabe, mas quem escolheu, quem tem a energia para o povo de número 2, para o dadinho médio, sabe bem o que está passando e o porquê, mais do que porque a gente não está se aprofundando aqui no jogo. A pergunta que está no ar é se ele ou ela pensa em assumir a relação. Então a gente tem que dizer como é que está a cabeça do consulente e da outra parte, né? E aqui o que eu estou vendo, na verdade, é uma cabeça meio insegura, então poderia até pensar se não tivesse já passado por tantas aprovações. Aqui existe muita aprovação nessa relação, então existe muito medo e muita insegurança. Caminhos tem caminho, mas o medo está bem maior, tá? Ele ou ela pensa em assumir essa relação, o povo de número 2. Vem a carta aqui da temperança, né? Vem a integração. Então vem a carta dizendo que muita paciência, o consulente, se quiser mudar essa história, pode até mudar, mas para mudar essa história, esse consulente, ele teria que fazer mudanças em relação às atitudes, para que o outro voltasse a confiar no consulente. Isso aqui é uma relação que já foi estabelecida, tá, gente? Então, o povo de número 2, ele ou ela, pensa em assumir? No momento, não. Precisa confiar um pouco mais em você. Estou tirando o povo de número 2, tá? E vou partir para o povo de número 3, com um dadinho grande. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? A pergunta que está no ar hoje para o povo de número 3 agora, que escolheu o dado de número 3, o dado grande, e a pergunta que está no ar permanece a mesma. Nós estamos com um baralho aqui de Lenormand, que é o baralho das fadas, que está trazendo para vocês a resposta dessa pergunta. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Vamos ver aqui o que está acontecendo para o povo de número 3. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Vamos aqui arrumar direitinho aqui, né? Vamos pegar a energia do momento. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Foi embaralhado, apesar de nem parecer. Vem aqui mais um grupinho, que é o povo de número 3. Aí, o povo lento, né? É as pessoas que, para tomar atitude, são devagar. Mas vamos ver o que o Lenormand está trazendo para esse povo de número 3. Ele ou ela pensa em assumir esta relação? Você é uma pessoa nessa relação que tem um brilho muito bonito para o outro, tá? O consulente aqui está numa posição muito boa. E internamente, aqui vem uma energia que é um relacionamento trabalhado, é um relacionamento bonito. O externo mostra para vocês que teria prosperidade, o caminho. Traz bastante coisas bonitas nessa relação, apesar de estar aqui bem lento. Isso aqui em relação a como ele vê você, tá? Mas existe coisas a serem estudadas e ainda situações a serem resolvidas. Pensa, ele ou ela pensa o assunto? Seria ele ou ela pensa em assumir essa relação? No momento, ainda não, mas você é uma pessoa que traz muita coisa boa para ele. Então, é uma coisa que teria que ser estudada mais para frente, poderia até assumir essa relação. Mas existem situações que têm que ser retiradas desse caminho, tá? Para que ele possa assumir essa relação. Então, aqui, ele ou ela pensa em assumir, até gostaria, mas no momento ainda não pode, tá? No momento ainda não pode. Vamos saber, de repente, por quê? É uma relação que tem que ser muito estudada ainda e tem coisas a serem tiradas, tá? Que tem que ser resolvidas, que vão ser trabalhosas para ser retiradas desse caminho para que ele assuma essa relação. Então, ele ou ela pensa em assumir essa relação. Esse aqui eu não vou dizer para você nem que não
não possa, teria que ser de uma forma muito lenta, porque parece que nesse caminho aqui, para você assumir, são coisas que têm que ser trabalhadas, ainda têm que ser retiradas. Então, eu posso até pensar em assumir, mas para isso eu teria que estudar uma forma de sair da relação que eu tenho para poder assumir a sua relação com você. Então, isso aqui penso, mas ainda não está pronto para isso, tá? Então, seria uma coisa bem lenta, tá? E teria que ser, para ele sair dessa relação, ele teria que utilizar, para ele, um grau de maturidade. Ele teria que ter coragem de assumir esta posição. Para ele assumir esta posição, ele teria que abrir mão de outra, estudar uma forma de abrir mão da relação que ele vive hoje, tá? Então aqui a estrela pode brilhar, é uma relação trabalhosa para chegar a esse ponto. Ele é uma pessoa bem lenta, mas que ele teria que ter mais maturidade para assumir essa relação, tá bom? Então, para o povo de número 3, poderia ter o sonho, mas o sonho não significa que possa ser agora realizado, porque tem coisas para ser resolvida aqui nessa relação aqui, tá bom? Estou eu aqui de volta, Elisete, com a dica de harmonização do lar, que eu digo que deixo sempre aqui no fim do vídeo. Hoje eu estou falando sobre o cravo. Aroma tanto em forma de aroma, como em forma de incenso, essência, vocês podem utilizar o cravo. O cheirinho do cravo aumenta a energia, traz prosperidade, aumenta os ganhos materiais, expulsa as forças negativas, favorece a concentração das pessoas da casa, utilizado também para despertar as forças espirituais, protege das pessoas mal intencionadas e tira das pessoas da casa pensamentos negativos do inconsciente. O cravo é uma ervazinha protetora. Façam mais uso desse aroma dentro de casa, que vai trazer uma paz, uma tranquilidade muito grande para vocês.